Sinta o seu próprio peso neste momento. A força que te puxa para a cadeira, que mantém seus pés no chão, que dita que o que sobe, inevitavelmente, deve descer. A gravidade é a tirana silenciosa do nosso universo. Ela governa o nascimento e a morte das estrelas, a dança das galáxias e cada passo que você já deu. É a regra mais fundamental da nossa existência, a cola invisível que impede que nosso mundo se desfaça em pedaços. Por milênios, a humanidade se curvou a essa força. Construímos nossos impérios, nossas vidas, em um esforço constante para desafiá-la, mas nunca para negá-la. Mas e se toda essa luta, toda essa submissão, for baseada em um engano? E se a gravidade, a força que esculpe o cosmos, não for uma força real, mas uma espécie de ilusão gerada por algo muito mais profundo e estranho? Para entender essa ideia radical, primeiro precisamos lembrar o que Einstein nos ensinou. Ele imaginou o tecido do espaço e do tempo como uma cama elástica. Um objeto pesado, como a Terra, cria uma curva nesse tecido. Objetos menores, como a Lua ou nós mesmos, ao passarem perto, simplesmente seguem essa curva. É isso que nós percebemos como a atração da gravidade. Mas essa explicação genial, que funciona perfeitamente, não diz por que a massa curva o espaço. Ela descreve o efeito, não a causa fundamental. É aqui que a nova teoria entra. Ela propõe que o universo tem uma tendência primordial, uma regra acima de todas as outras. Ele sempre busca o caminho de maior desordem, o caos. A ordem é improvável. A bagunça é estatisticamente quase inevitável porque existem infinitamente mais maneiras de ser bagunçado do que de ser ordenado. A gravidade, então, não seria uma força, mas uma consequência dessa tendência, uma força entrópica. Imagine a gravidade não como uma corda que puxa, mas como uma correnteza nesse rio de probabilidades. Os objetos não são atraídos uns pelos outros, eles estão simplesmente sendo empurrados pela tendência natural do universo, seguindo o caminho estatisticamente mais provável, um caminho que, para nós, se parece com uma atração. Em um universo feito de informação, a gravidade seria o resultado do processamento desses dados. Ela não é uma força, é uma estatística. Se isso for verdade, as implicações são revolucionárias. Se a gravidade não é uma força fundamental, mas um efeito emergente de regras mais profundas ligadas à informação, então, teoricamente, se aprendermos a manipular essa informação, poderemos manipular a própria gravidade. Seria a maior virada de jogo tecnológica da história da humanidade, um poder que nos tornaria deuses. A utopia que isso nos promete é estonteante. Pense em um dia em um mundo assim. Você acorda em sua casa que flutua suavemente entre as nuvens, entra em seu veículo que se eleva em silêncio e viaja sem atrito. As cidades seriam esculpidas em 3 dimensões, com arquitetura que flui como escultura, onde fazendas verticais flutuam para seguir o Sol. Viagens para a órbita da Terra seriam tão simples quanto pegar um elevador. Dominaríamos a regra mais básica do universo e, com isso, nos tornaríamos os verdadeiros arquitetos do nosso mundo. Mas todo o poder de reescrever as regras vem com um perigo. O perigo de criar monstros, ou de descobrir que o jogo em si é uma mentira. E é aqui que a promessa se transforma em um pesadelo. A mesma tecnologia que cria uma cidade flutuante pode criar uma bomba gravitacional, uma arma que não explode, mas que multiplica a força da gravidade em uma área, fazendo com que todos os prédios de uma cidade desabem sobre si mesmos, esmagados pelo próprio peso. Ou prisões gravitacionais, campos de força invisíveis dos quais seria impossível escapar. O controle da gravidade é o controle do poder militar supremo. Mas o perigo mais profundo não é tecnológico, e sim filosófico. Se a gravidade é uma ilusão gerada por uma camada mais fundamental de informação, o que mais é uma ilusão? Isso nos leva a uma das ideias mais estranhas e poderosas da física moderna, a de que nosso universo tridimensional pode ser uma projeção, um holograma. Toda a informação que compõe a nossa realidade, você, eu, as estrelas, poderia estar escrita em uma superfície distante, na borda do universo. O que vivemos seria uma espécie de deepfake cósmico, e questionaríamos se o amor, a arte ou o sacrifício têm algum significado real. E é aqui que tudo se conecta, no clímax da nossa investigação. A razão pela qual poderíamos hackear a gravidade é precisamente porque ela é parte dessa projeção. A revelação não é que a realidade é ou uma ilusão ou algo que podemos controlar. A revelação é que podemos controlá-la porque é uma ilusão. A questão que fica é, se o universo é um holograma, quem está operando o projetor? A resposta mais chocante é, ninguém.
O ponto de virada é que não existe um projetor externo. A física quântica já nos mostrou que, na escala mais ínfima, a realidade parece esperar por um observador para se definir. E se esse não for um qubit quântico, mas uma pista sobre a natureza de todo o cosmos? O universo seria um holograma que projeta a si mesmo, e a informação que o gera está contida dentro dele. E a parte mais importante é, nós, com nossa consciência, somos parte fundamental dessa informação. Não somos apenas os personagens da projeção. De alguma forma que ainda não compreendemos, nós também somos os projetores. Isso muda tudo. O poder de alterar a realidade não estaria lá fora, mas aqui dentro. Nossa consciência não seria um mero espectador, mas um participante ativo na criação da realidade. Esta descoberta nos colocaria diante de uma responsabilidade monumental. Se a consciência coletiva ajuda a moldar o tecido do universo, então nossos pensamentos, nossas intenções e nossa união deixam de ser filosofia e passam a ser uma força da natureza. Isso nos deixa diante de dois caminhos: o do engenheiro, que busca usar esse conhecimento para controlar a máquina do universo, e o do filósofo, que busca entender nosso papel nessa projeção cósmica. A cada pensamento, a cada respiração, você pode estar participando do despertar de um Deus, ou simplesmente sendo consumido por ele. Se você descobrisse que a realidade é uma projeção, você tentaria encontrar a fonte de luz para tomar o controle, ou ficaria com medo de descobrir que não há ninguém por trás da luz?